Olá, meu nome é Cristiane, eu sou aventureira, participo do Clube dos Aventureiros da Igreja da Aldeota e hoje estou aqui com o Evaristo, que é funcionário público dos Correios e também é colecionador. Tudo bom, Evaristo? Tudo. E o Evaristo agora vai mostrar pra gente um pouquinho da coleção dele, das várias coleções que ele tem. Qual é a coleção que você vai mostrar? Eu tenho DVDs, né? DVDs. Aqui nós temos CDs, coleção de CDs. E aqui embaixo é a coleção de LPs. LPs. Olha que interessante. E Evaristo, como foi que tudo iniciou a sua paixão por colecionar? A minha paixão, é o seguinte, em relação a disco, eu agradeço a minha mãe. Eu era criança, eu acho que eu tinha na época 3 anos. Ela tinha aquela vitrola que era aquele armário grande, né? Que era um armário desse tamanho, que era o toca-disco da época. E nisso ela tinha um paredão imenso só com disco de cera e LPs na época. Aí eu achava aquilo ali interessante, ela botava, eu sentava, ficava ouvindo as músicas. Na época já rolava Roberto Carlos nos anos 60. E eu gostei muito daquilo. Eu criança, sem entender, mas eu achava interessante aquele disco rodando e a música saindo. Eu não entendia, mas aí eu ia lá, mexia. Tinha um chiado que eu achava interessante. E nisso, nós morávamos em Pacuti. Aí quando viemos pra cá, nós viemos e a mamãe não trouxe nenhum, deixou tudo na casa. Ela fez uma doação. E aquilo ali começa a mexer muito comigo, porque eu fiquei pensando, pra onde é que foi todos aqueles discos da minha mãe? Ela doou. Ela doou na época, eu acho que foi para uma igreja. Foi interessante, mas me deu assim uma saudade daquilo, porque chegamos aqui em Fortaleza, não tinha música, só o rádio. Aí eu ficava só ouvindo o rádio, procurando música no rádio. E passou um tempo, eu tinha na época 13 anos, aí um amigo do meu irmão estava morando lá em casa e simplesmente ele me deu um compacto. O compacto era da cantora, era da Rita Lee, esse compacto. Eu tenho aqui. Eu pego, eu acho Vamos que dar uma olhada. Pronto, eu tenho aqui esse compacto. Olha aí. Foi exatamente Raridade. este compacto aqui. Este compacto. É o seguinte, o fato foi o seguinte. Esse amigo do meu irmão, ele me deu de presente de aniversário. Eu fiquei tão alucinado que eu botava um plástico, botava outro plástico por cima, ninguém podia pegar. A radiola da mamãe, eu chegava lá, ninguém pegava. Eu tirava, eu botava, aí terminava a música, aí eu guardava. E nisso, um ciúme imenso. Aí eu guardava comigo, aí o pessoal pedia, não, eu mesmo coloco. Eu só tinha esse disco na época. Aí um irmão meu, assim, briga de irmãos, sabe como é, né? Ele simplesmente, na briga, ele pegou o disco e enterrou no quintal. Meu Deus do céu. Me deu uma dor tão grande, eu passei muito tempo sem saber. Quando eu soube que ele tinha enterrado, aí eu fui no local, estava o disco todo destruído, mas achei o disco. Não é esse. E é esse? Não é não, esse. Não é não. esse. Aí eu fiquei muito chocado, porque eu gostava demais, sabe? Porque marcou, né? Aí pronto. Aí passou alguns anos, a minha mãe montou um bar. E esse bar era para mim e para o meu irmão. Aí o meu irmão, simplesmente, ele queria o bar só para ele e teve umas certas brigas e simplesmente eu disse, vamos fazer o seguinte, fica com ele e pronto, eu vou cair fora. E ele simplesmente, para não ficar assim de graça, ele comprou alguns discos e me deu. E entre os discos veio este. Nossa. Veio este. Me deu. Aí quando eu vi, chorei pra caramba. Foi o melhor presente assim, da época pra mim. Foi um presente muito valioso. Aí pronto, aí depois disso, aí eu passei a gostar muito de disco. Inclusive, dela, eu tenho aqui a banda dela, que é Mutantes, ele foi lançado fora do Brasil. E eu procurei, comprei. Aqui, ó.
Só LPs, ó. Foi tudo relançado em LPs. Tudo relançado. Deixa eu puxar aqui, ó. Foi tudo relançado em LPs. Foi lançado na Inglaterra e aqui no Brasil. Esse aqui, ele é da Inglaterra. Paguei uma fortuna. Paguei uma fortuna. É a coleção toda da banda Mutantes. E hoje você tem como avaliar a sua coleção? Minha coleção, não porque tem muita coisa super valiosa, outros não, mas assim, eu tenho uns discos aqui que o próprio artista não tem. Por exemplo, é o caso de um disco da Ângela Maria, que ela estava no Jô Soares falando desse disco dela, que é o primeiro disco, um disco de cera que ela não tinha, que o dela quebrou, a tia dela tinha um e também quebrou e perdeu-se. E eu tenho esse disco em casa. Então é altamente valioso. Inclusive eu até pensei em mais na frente, ceder para ela, porque eu acho que é dela o disco é dela, não é meu. O disco é seu, mas você pode ceder para ela. Exatamente. Mas assim, hoje o disco é seu. Porque eu sou assim, se a pessoa, por exemplo, o Paulo Façanha, eu sei que esse disco está comigo, mas ele não tem, porque a gravadora simplesmente ela não autorizou ele a relançar o disco. Aí ele disse para mim, Evaristo, eu queria muito ter esse disco, e a gravadora, que é a Sony Music, ela não autoriza e os direitos autorais é da gravadora e ele não pode relançar. Ele fez o disco todinho ao vivo, mas relançar a gravação original não pode. E a gravadora não tem interesse em relançar, mas não autoriza ele a relançar. É um disco que na época era dado como independente, mas gravado por uma gravadora grande. Aí ele perdeu esse direito de relançar. E eu tenho, ele não tem. Pois bem, gente, nós conhecemos um pouquinho da coleção do Evaristo, uma paixão que muitas vezes não tem explicação, é uma paixão, né? E eu agradeço demais você ter aberto as portas da sua casa para a gente conhecer um pouquinho da sua história como colecionador. Muito obrigada, Evaristo. Isso, à disposição. Isso aqui não é meu, é de todos. Obrigada.